Nós vamos falar hoje sobre o equilíbrio hormonal, né, como chave para a perda de peso. E eu vou focar nas mulheres, né, porque eu vou falar do desequilíbrio hormonal feminino. Eu sou ginecologista e trabalho com medicina integrativa. Fazemos toda essa modulação hormonal, né, a gente vê a paciente como um todo. E para falar de equilíbrio hormonal, a gente tem que pensar em todos os hormônios, né? E aí a gente vai começar a falar sobre o que é importante para a gente equilibrar os nossos hormônios, né? E por que esse desequilíbrio hormonal aumenta o peso da gente. A principal coisa que a gente tem que prestar atenção é como é que a gente está dormindo, né? Porque existe um relógio biológico. Nós temos um relógio biológico, é o ritmo circadiano. O ritmo circadiano é a maneira como nossos hormônios são secretados. E geralmente eles são secretados em picos, né? Eles não têm uma secreção constante. Existem picos de secreção e existem horários de secreção desses hormônios. Então, durante o sono, existem dois hormônios fundamentais para equilibrar o restante da nossa cascata hormonal, que é o cortisol e a melatonina, né? Então, a melatonina, ela começa a ser produzida às 9 horas da noite. E o cortisol, ele começa a ser produzido às 6 horas da manhã. E o que é que, dentro desse ritmo circadiano, o que é importante? A melatonina é o hormônio da noite e o cortisol é o hormônio do dia. Por isso que ele está dentro a secreção desses hormônios se relaciona com o ciclo dia-noite, né? Então, a gente precisa dormir num ambiente escuro para que haja uma boa produção de melatonina, porque a glândula pineal produtora de melatonina, ela precisa dormir. E a claridade faz com que haja uma redução na secreção de melatonina. Já o oposto, né? Então é sempre quando a gente fala de equilíbrio, é por isso, é porque sempre existe é como se fosse o yin e o yang, né? Existe sempre o contraponto. Então a melatonina é da noite e o cortisol é do dia. De uma pessoa que não respeita esse ciclo circadiano, esse relógio biológico, ela vai ter com certeza desequilíbrios hormonais. Né? Então, assim, é muito comum a gente dizer que tem pessoas que dizem que são noctívagas, né? Que são da noite, não são do dia. Então, elas ficam, não vão dormir cedo, elas ficam expostas à luz artificial, à luz azul, né? Por muito mais tempo. Então, elas vão ter uma redução na secreção de melatonina e também o cortisol também, a secreção de cortisol vai ser alterada, porque você não ter luz na manhã, quer dizer, essas pessoas vão dormir tarde e acordam tarde. Então, se o quarto está muito escuro pela manhã, não vai acordar, né, com a luz. Então, assim, o cortisol não vai ter o pico de produção de cortisol, né? Então, também vai alterar a produção de cortisol. Então, quais são os disruptores? A gente chama de disruptor, os disruptores desse ciclo circadiano, né? Principalmente a luz azul, né? São as luzes das telas que a gente tanto usa atualmente, né? A luz de computador, luz de celular, de tablet, a luz da própria televisão, elas são disruptores desse ciclo circadiano, dessa secreção hormonal tão importante. A falta de claridade pela manhã e a se alimentar à noite. Já se provou que quando você se alimenta, por isso que diz aquele ditado popular que a gente tem que se alimentar como um pobre, né? À noite. De manhã você pode comer como um rico, como um rei, né? E à noite como um plebeu. Porque realmente você se alimentar depois das 7 da noite, você vai desequilibrar o seu ciclo circadiano. É um disruptor também do ciclo circadiano. Não é legal você comer muito à noite para dormir. O que determina... e aí, assim, quando é 21 horas, começa a secreção de melatonina, eu já falei. E ela para de ser produzida às 7h30 da manhã. Já o cortisol começa a ser produzido às 6 da manhã. Ele tem um pico de produção de cortisol entre 8 e 9 horas. E o cortisol é produzido pela suprarrenal. Só que ele é estimulado pelo um hormônio que é produzido lá no cérebro,
que tem essa regulação pela luz, né? Então, o cortisol, ele tem o pico dele em torno de 8, 9 horas da manhã e assim, você tá plenamente desperta e super ligada em torno de 10 horas da manhã, quando você tem uma boa secreção de cortisol pela suprarrenal, né? E comer à noite, né? Por que comer à noite? Quais são as consequências, né? Ele aumenta a resistência insulínica, a melatonina diminui, né? A melatonina basal, diminui a queima de gordura, altera o ritmo circadiano. Então, assim, existem pesquisas que demonstraram que pessoas que dormem menos de 7 horas por noite ou que não dormem bem à noite, elas têm uma tendência a ser obesa 30% mais do que as outras pessoas, né? Do que quem dorme bem. Então, o não dormir bem te aumenta o risco de virar obeso 30%. Só isso, né? Então, essa é aquela história. Emagreça dormindo. Então, quando a gente respeita o ciclo circadiano e tem uma boa noite de sono, a gente tem um equilíbrio dos nossos hormônios. Desses hormônios, inclusive, estão relacionados os hormônios a grelina e a leptina, também estão relacionados a essa noite bem dormida, que são dois hormônios que regulam o apetite, né? A leptina reduz e a grelina aumenta o apetite. Então, tudo isso é influenciado por uma boa noite de sono. Então, equilíbrio, a gente estava falando de equilíbrio hormonal das mulheres, agora eu vou partir para realmente o foco da nossa aula. Eu comecei aqui por uma higiene, né? Higiene do sono, porque nunca é demais a gente falar sobre isso, sobre essa boa higiene do sono, sobre respeitar o ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico. É importantíssimo se respeitar isso, porque o desequilíbrio começa de cima para baixo. Existe uma hierarquia hormonal e o desequilíbrio na secreção de melatonina e cortisol é o que desequilibra todo o resto, já que a gente sabe que o hormônio maestro do nosso corpo é a melatonina e que o cortisol ele é fosforilador dos receptores hormonais. Então o cortisol ele tem que estar em níveis ideais para que os receptores dos nossos hormônios estejam ok, né? Então, para que funcionem. Porque não adianta você produzir bem, você pode até produzir bem hormônio, mas se os receptores celulares não estiverem ok, você não vai ter os efeitos desejados desses hormônios, né? Porque o hormônio ele age, eles são pequenas substâncias químicas, né? 10 ml de hormônio, acho que se você juntar todos os hormônios do teu corpo não dá 10 gotas, para você ver a potência que são os hormônios. Eles são potentíssimos, mas eles atuam através de receptores celulares. As células é como chave fechadura, né? A célula tem lá o buraquinho da fechadura para receber esse hormônio. Quando o cortisol não está sendo secretado adequadamente, esses receptores eles não ficam adequados e eles não encaixam, né, adequadamente aos hormônios. E aí o foco a outra coisa muito importante de falar em hormônio em mulheres, né, que a gente está falando aqui, que também altera todos os outros hormônios, são os hormônios da tireoide. Então, assim, a tireoide, ela produz o hormônio ativo dela, que é o T3, e esse T3, ele tem receptor em todas as células do corpo, né? E ele regula a função ovariana. Então, assim, pacientes com anovulação crônica, né, que muitas vezes são denominados pacientes com síndrome dos ovários policísticos, às vezes elas têm deficiência de T3. As síndromes dos ovários policísticos, elas são anovulatórias, então elas estão deficientes de progesterona e vão ter um hiperestrogenismo, né? E o que nós vamos chegar é justamente nisso. O que é esse desequilíbrio hormonal feminino que dificulta a perda de peso? O desequilíbrio hormonal feminino, os hormônios femininos, né, principais são 3, né? São 2, principalmente, né? São os estrógenos e a progesterona. Os estrógenos, eles são 3 tipos. Existe o estradiol, o estriol e a estrona. O estradiol é o hormônio feminino que está envolvido no metabolismo, é o principal hormônio. A progesterona é um hormônio, o estradiol, o estrógeno, ele é um hormônio de multiplicação celular e a progesterona é um hormônio de diferenciação celular. Então ela é um hormônio que a gente chama de segunda fase, ela faz com que a célula se diferencie, se fique mais especializada, né, naquilo que ela faz. E o que acontece muitas vezes, o que nós vamos discutir hoje, é a predominância estrogênica.
O que tem ocorrido muito lá no consultório, eu gostaria de conversar aqui com vocês, é justamente sobre isso. É que as pacientes, a mulher, quando ela entra no climatério, que é aquele período pré-menopausa, onde existe uma redução muito grande na produção hormonal, é a fase de transição entre a fase reprodutiva e a menopausa propriamente dita, ela tem um desequilíbrio imenso dos principais hormônios femininos, que é o desequilíbrio entre estrogênio e progesterona. E a gente sabe que a progesterona no climatério, ela cai em torno de 75%. É o primeiro hormônio a cair em quantidade de produção. E o estrógeno, ele só cai 35%. Então, o que ocorre é um desequilíbrio dessa proporção entre estrógeno e progesterona, que a gente chama de predominância estrogênica. Então, naturalmente, existe essa predominância estrogênica nessa fase da vida da mulher. E, além disso, existe ainda as coisas que colaboram com essa predominância estrogênica, que é uma coisa que é importante que a gente converse aqui com vocês, para esclarecimento de vocês, que são os xenoestrógenos, que são os xeno, é um prefixo grego, né, que quer dizer estrangeiro. Então são estrógenos que não são próprios nossos, e eles estão presentes na nossa vida em muitas coisas, em todos os alimentos industrializados, devido à presença de conservantes e corantes, e tá lá. Nas panelas de alumínio, né, o alumínio secretado, ele funciona como xenoestrógeno. Nos agrotóxicos, nos plásticos, né, nos fitalatos e bisfenol. E nos hormônios sintéticos, gente. Eles são xenoestrógenos. Quais são os hormônios sintéticos? Os anticoncepcionais e as reposições hormonais que muitas vezes as mulheres fazem, que são feitas com hormônios sintéticos. O que são esses hormônios sintéticos? Os hormônios sintéticos, eles são, como eu já falei, hormônio são substâncias que precisam de receptor na célula para que ele possa ter a sua ação, né? São sinalizadores à distância, eles são secretados à distância e vão funcionar dependendo do local onde ele vai funcionar, vai depender desses receptores. Quando nós falamos de hormônios sintéticos, esses hormônios eles são produzidos de forma similar aos nossos. Existe uma similaridade, mas não existe uma identidade. A similaridade é porque é parecido, mas não é igual. Quando é parecido, a acoplagem ao receptor, ela não é perfeita. Porque a molécula do hormônio sintético, ela tem alguma coisa, um detalhezinho diferente do nosso hormônio próprio. Então, muitas vezes, às vezes é um carbono, é um hidrogênio, que muda completamente a estrutura espacial da molécula. Nós estamos falando de moléculas, né? E ela tem uma estrutura espacial. E quando a gente modifica ela, mesmo que de pequenas mudanças, fazem grandes diferenças na hora da acoplagem no receptor. Então não existe uma boa acoplagem nesse receptor e vamos ter os efeitos colaterais. Então é por isso que já foram feitos trabalhos nos Estados Unidos, né, acho que em 2006, que já se comprovou que o uso de reposição hormonal na época, né, que eles pesquisaram, de estrógeno e progestágeno, né, estrogênios e progestágeno, que não é progesterona, é progestágeno. Progestágeno está dentro dessa classificação da progesterona e as progesteronas sintéticas, que são os progestágenos. Então, quando foi feita essa reposição de progestágeno com estrógenos sintéticos, houve uma maior incidência de câncer de mama nessas mulheres após 5 a 6 anos de uso dessa reposição. Então já foi comprovado que aumenta o câncer de mama. Então os hormônios sintéticos, eles aumentam a chance de desenvolver câncer de mama. Já os bioidênticos, então é muito simples eu dizer para vocês. Durante a fase da mulher jovem, onde há uma hiperprodução de hormônios próprios, né? Porque a gente ainda está na nossa produção máxima, na fase fértil, a mulher produzindo, é muito raro o aparecimento de câncer de mama. Então, assim, na literatura, nas estatísticas, né, da literatura, o pico de incidência do câncer de mama é entre as mulheres de 50 a 60 anos. É justamente as mulheres que entraram na menopausa, porque a gente sabe que a média de idade da menopausa é em torno de 50 anos.
E essas mulheres, nessa primeira década, entre 50 e 60 anos, é a década de maior incidência do aparecimento de câncer de mama. E nós sabemos que é nessa fase onde há o quê? Uma diminuição tremenda da produção de progesterona, uma deficiência de progesterona e essa predominância estrogênica. Existe uma predominância estrogênica nessa mulher. E a qualidade desse estrógeno, que a gente sabe que o ovário ele vai atrofiando, ele vai diminuindo a produção estrogênica, como eu falei para vocês. O climatério diminui 75% a produção de progesterona e 35% estrógeno. Então já cria um desequilíbrio imenso. E na menopausa isso piora. A progesterona cai para quase 100% da progesterona cai, né? E o estrógeno cai em torno de 50%. E aí você continua tendo essa predominância estrogênica. E a qualidade do estrógeno também não é boa. Porque depois da menopausa, quem produz estrógeno vai ser a suprarrenal, né? Vai ser a pele e o tecido gorduroso. E o principal estrógeno produzido nessa fase da vida é a estrona, que não é um estrógeno de qualidade. Não é bom, né? Então, assim, esse episódio da vida da mulher, que é o climatério e a menopausa, é uma catástrofe. É uma catástrofe metabólica, é uma catástrofe na saúde da mulher. Então, hoje que nós já temos os hormônios bioidênticos, então, assim, os hormônios bioidênticos, a princípio, eles foram retirados da natureza, de fato, né? Mas hoje, eles são produzidos em laboratório, mas eles são feitos com isomoleculares. Hoje não falamos mais de hormônios naturais, mas isomoleculares. Por quê? Porque eles têm a estrutura espacial, a molécula dele é idêntica ao produzido pelos nossos ovários, pelo nosso corpo. Então, os efeitos colaterais não vão existir, os efeitos colaterais que ocorrem com o hormônio sintético, né? Então, assim, são hormônios seguros. Mas o que eu quero abrir aqui um parêntese, o que é de grande importância na mulher, a princípio na mulher que busca a reposição hormonal, é de reequilibrar a progesterona. A progesterona é o primeiro hormônio que a gente tem que se preocupar. Que muitas vezes a gente vê pacientes chegarem lá para repor e preocupadas com os hormônios, elas acham que tem que tomar o estrógeno, que é o hormônio da mulher, e já querem também tomar a testosterona, né? E a gente sabe que a progesterona, ela é o primeiro que se desequilibra. E a progesterona, você voltando a equilibrar essa relação progestágeno-estradiol, você já vai ter uma melhora substancial, né? Uma outra observação que eu quero mostrar para vocês é que esses hormônios esteroidais, eles vêm todos, numa cascata de formação do hormônio, eles todos vêm do colesterol. Então, assim, o uso atual, né, das estatinas, da redução do colesterol, diminui, vai ter assim, um impacto imenso na produção dos nossos hormônios, né? Então, é importantíssimo que a gente observe que nós temos que ter colesterol. O colesterol, ele é uma gordura, assim, de extrema importância para a nossa saúde, está na cascata de formação hormonal nossa. Então, assim, diminuir colesterol nunca foi tratar a raiz do problema, né? Hoje nós sabemos que a inflamação que é o grande vilão das placas ateromatosas. É a deficiência de óxido nítrico e a inflamação da íntima dos vasos que são os responsáveis pelas placas ateromatosas, não propriamente o colesterol ou as lipoproteínas transportadoras do colesterol, né? Que são LDL, HDL, que são lipoproteínas transportadoras. Elas em si, elas só transportam o colesterol. O grande vilão mesmo é o que está acontecendo em nível de íntima vascular, que é a inflamação. O que é que nós podemos sugerir para as mulheres, né? Para melhorar, além da gente tentar reequilibrar esse desequilíbrio repondo progesterona bioidêntica, progesterona base, de que forma? Na forma transdérmica. Por quê? Porque a gente sabe que o estradiol oral, a via oral, reposição hormonal via oral, onde nós temos a absorção pelo estômago, que vai ter a primeira passagem hepática, primeira e segunda passagem hepática, aumenta o estradiol oral, aumenta a pressão arterial, aumenta as TGO e TGP, né, do fígado, eleva as enzimas hepáticas, aumenta a ânsia pelo consumo de carboidrato, né, você fazer a reposição oral,
Aumenta ganho de peso. São o estrogênio sintético oral. É terrível. Aumenta ganho de peso, aumenta as SHBG, que são as proteínas transportadoras, né, de hormônios esteroidais, e aumenta PCR, que é o marcador inflamatório, aumenta incontinência urinária, e ele se liga ao triptofano com redução da serotonina, né? Aumenta a pressão arterial. Se você está fazendo uso de estrógeno via oral e bebe e associa com uma taça de vinho, você aumenta 300 vezes os níveis estrogênicos. 300 vezes os níveis estrogênicos. E aí isso vai aumentar a formação de cálculos biliares, né? Aumentar as transaminases hepáticas, aumentar os fatores de coagulação, a lipogênese e diminuir a libido. O uso de álcool e estrogênio via transdérmica, né? A via oral aumenta 300 vezes. Na via transdérmica, quando você consome álcool, você aumenta 30 vezes. E os xenoestrógenos, o que é que nós podemos fazer para diminuir essa exposição? E para melhorar essa predominância estrogênica, nós temos que associar a progesterona. Antes de associar a progesterona, nós primeiro temos assim, o que é que nós temos, como diminuir esse estrogênio, esse xenoestrógeno principalmente? Porque nós sabemos que o xenoestrógeno, ele não é nosso, então ele vai interferir na função do nosso próprio estrógeno, porque ele é estrangeiro. Ele está vindo lá dos alimentos industrializados, dos metais, dos alumínios, das panelas, ele está vindo do plástico, ele está vindo dos cosméticos, ele está vindo dos bisfenóis, dos fitalatos, e essas coisas todas que estão no nosso meio ambiente, que nós que estamos vivendo, a gente não tem como fugir disso. A gente pode diminuir, né? A gente pode diminuir usando. Aí vamos lá, no meu ambiente, qual vai ser a minha conduta para reduzir a minha exposição ao xenoestrógeno e assim diminuir esse estrógeno? Primeira coisa, né, evitando a utilização de plásticos, de colocar comida em recipientes plásticos, principalmente quando for aquecidos no micro-ondas, porque quando o plástico é aquecido, ele libera muito os bisfenóis, né? A segunda coisa, redução do consumo de industrializados, né? Comer comida de verdade, para não ficar se expondo a todas essas substâncias químicas que são acrescentadas nesses alimentos que estão nas prateleiras de supermercado, que são os conservantes e corantes e etc. Terceiro, diminuir, né, o consumo de agrotóxicos, né? Então, assim, tentar comer comidas orgânicas que não foram submetidas, né, a tratamento com agrotóxicos. Utilizar maquiagens limpas. Hoje tá mais fácil encontrar, né, as maquiagens limpas que não vão ter os derivados de petróleo. Trocar as panelas de alumínio por panelas de aço ou panelas de cerâmica, né, que são as panelas que não liberam metais pesados. Isso também é uma outra conduta importante. Outra, na alimentação, é você se alimentar com crucíferos, né? A gente já falou em outras lives de alimentação. Os crucíferos são o brócolis, o couve-flor, frutas vermelhas, né? Aqui no Nordeste, as nossas frutas vermelhas, elas todas são ricas em crucíferos, né? Em 3-indolcarbinol, que é uma substância que está contida, é o indol 3-carbinol. O indol 3-carbinol é um antiestrogênico. Então ele reduz esses efeitos do estrógeno, ele diminui o efeito da predominância estrogênica. O indol 3-carbinol, que são encontrados nesses alimentos. E além disso, você pode lançar mão de drenagem linfática. Uma coisa muito bacana é fazer sauna. Aí, assim, ter a observação, a sauna, que a gente indica a sauna seca, porque a sauna úmida, ela tem muita liberação, se for usada com água, com cloro, né? Vai ter muito vapor de cloro, e a gente sabe que o vapor de cloro também é prejudicial à nossa saúde. Então, fazer a sauna seca, principalmente com infravermelho, é excelente para você fazer a eliminação dessas substâncias tóxicas, principalmente do xenoestrógeno, até metais pesados. E drenagem linfática, gengibre ajuda, o gengibre,
também ajuda. Fora tudo isso que você vai fazer, que são coisas que você pode fazer aí na sua casa, são coisas, recomendações que a gente dá. A minha paciente, nós vamos fazer o quê? Um detox de metais, porque a maioria das pessoas que chegam para se consultar, a gente faz teste dos metais, elas estão contaminadas, porque como eu já disse a vocês, por exemplo, nós usamos as panelas de alumínio que libera alumínio na nossa comida. Nós comemos peixe, os mares, isso tudo, gente, essa contaminação do meio ambiente, muito pela revolução industrial, né? As indústrias, elas acabam eliminando essas substâncias no meio ambiente e muitas vezes vai para as águas, para os rios, esses rios vão para os mares, vai para o solo, né? A utilização de agrotóxicos na agricultura, aquele agrotóxico também cai no solo. Então, assim, o solo tem chuva, a chuva leva esses contaminantes do solo para os rios e os rios levam para o mar. É tanto que os peixes mesmo do mar, eles estão muito contaminados, a maioria dos peixes estão muito contaminados com mercúrio, né? Então, o mercúrio é um metal pesado, metal tóxico. Então, é muito difícil eu avaliar uma paciente lá no consultório que não tenha metais pesados, que não esteja com níveis de metais pesados elevados no corpo, né? E esses metais pesados, eles agem como xenoestrógeno. Eles contribuem para esse desequilíbrio hormonal. E o que o xenoestrógeno faz? Como ele é semelhante aos nossos hormônios, aos nossos estrógenos, ele se acopla aos nossos receptores. Então, ele interfere na ação dos nossos hormônios. Então, ele desequilibra os nossos hormônios. E esse desequilíbrio dos nossos hormônios leva ao aumento de peso, porque para a gente manter peso adequado, a gente precisa estar com esses hormônios ok. Porque o estrogênio, ele é o principal hormônio do metabolismo do corpo da mulher, é o estrogênio. Então, se você tem demais, ele aumenta peso. E se esse demais for de um estrogênio estranho, pior ainda, porque tem os efeitos colaterais, né? Então, é importante. É claro que aqui nós não estamos dizendo que não existem outras causas, mas eu estou dizendo que muitas vezes a paciente faz malha, faz dieta e tudo, mas ela não foi orientada e não tomou os cuidados a respeito desse desequilíbrio hormonal, que muitas vezes pode ser a causa dessa dificuldade de perda de peso. Depois que nós fazemos o detox de metais, a gente faz detox hepático do fígado. Por quê, gente? Porque o fígado é o órgão onde há a metabolização de todos esses hormônios. Então, quando o nosso fígado, principalmente o fígado hoje tem uma doença muito comum, que é o fígado gordo, que é o depósito de gordura no fígado. Então, o fígado, quando ele está gordo, o que está, tipo assim, você tem uma esteatose leve na população em geral, chega a ser 70% dos adultos. Quando a gente faz ultrassonografia, é um achado extremamente frequente. E esse fígado com depósito de gordura, ele não funciona bem. Então, ele precisa passar por um detox. Então, a gente faz detox de primeira e segunda fase, onde você usa suplementos, usa complexo B, a glutationa. A gente usa substâncias, suplementos que ajudam o fígado a detoxificar. Então, a gente faz uma limpeza nesse hepatócito, nesse fígado, para que ele possa também ajudar na eliminação desses hormônios, desses xenoestrógeno. Então, é importantíssimo. E também o detox intestinal. Como a gente sabe, o nosso intestino é um órgão que está extremamente relacionado ao nosso peso, porque o intestino com desbiose e que vai gerar inflamação, só você fazer um detox intestinal e mudar a flora para uma flora não patógena, uma flora benigna, uma flora que vai trazer benefício, você já melhora também o peso a facilidade na perda de peso dessas pacientes. Então, assim, tem que fazer a gente lá na clínica, a gente faz os detox de metais, detox do fígado e detox do intestino. E depois de fazer toda essa faxina, essa limpeza, para que nós possamos ter uma boa resposta, a gente faz a modulação hormonal. O que é a modulação? Antigamente, gente, se falava em reposição hormonal. E hoje nós falamos de modular. Por que modular? Porque a nossa intenção é trazer equilíbrio. É que você tenha uma concentração de hormônio adequada para você ter uma boa saúde. Então, reequilibrar os hormônios é manter uma boa saúde.
E é diferente você simplesmente dizer que está repondo alguma coisa. Você não está repondo, você está tentando reequilibrar, manter o equilíbrio, porque existe toda, como eu já te falei, essa cascata de desequilíbrio hormonal na mulher nessa fase da vida, no climatério entrando para a menopausa. Os hormônios ficam totalmente desequilibrados. E aí a gente tenta trazer o equilíbrio para manter esse equilíbrio, para manter saúde, porque a gente sabe que quando existe essa predominância estrogênica, eu não falei, a gente já partiu, foi para as condutas, né? Existe uma série de doenças ginecológicas que se desenvolvem em mulheres com predominância estrogênica. Essas doenças vai desde os miomas, a tensão pré-menstrual em mulheres jovens pode ser, olha, aquelas mulheres que sofrem com muita tensão pré-menstrual, muita hipermenorragia, aumento do fluxo, né, menstrual, ou que começa a desenvolver cistos nas mamas e miomas, muito relacionada com essa predominância estrogênica. Nós precisamos reequilibrar e precisamos fazer essa faxina para tirar esses xenoestrógenos, para poder ter um resultado adequado e trazer equilíbrio hormonal. Quando você se equilibra hormonalmente, aí sim você começa a ter mais facilidade de perder peso. Se você vai precisar de uma dieta e de um exercício, dieta a gente não fala, também é uma coisa que já caiu de uso, né? A gente não usa mais esse termo, a gente usa mudanças de hábito, porque na verdade a gente vai ter que mudar nossos hábitos. Como eu disse, a gente vai tirar os industrializados, a gente vai tentar se alimentar com a baixa. E depois de reequilibrar, de fazer detox e reequilibrar os hormônios, você vai conseguir obter resultados com as atividades físicas. É muito frustrante para uma paciente, para uma aluna sua, que vai lá tentar buscar uma melhor condição física, quando os hormônios dela estão tudo bagunçado, quando ela não tem uma boa orientação nutricional. Então, assim, depois que a paciente está sendo acompanhada e ela começa a fazer a modulação hormonal dela, quando ela vai ter as aulas com o personal dela, ela vai ter muito mais resultado, ela vai ficar estimulada a continuar. Porque é muito frustrante você malhar e não chegar aos ter dificuldade de atingir seus objetivos. Então, assim, a abordagem ela tem que ser ampla, né? Você tem que corrigir nessas pacientes que estão nessa fase da vida para que você obtenha os melhores resultados. Eu digo, gente, olha, eu tô falando isso daqui de experiência própria. Eu sempre pratiquei esporte e eu sempre tive dificuldade de perder massa. E assim, porque eu nunca fui obesa. Sobrepeso já fui, obesa não. E essa a minha composição corporal, porque hoje a gente não fala mais assim de peso propriamente dita, né? Porque assim, o índice de massa corpórea, que é a relação entre altura e peso, ela não é tão importante, porque você pode ter uma pessoa obesa ou então uma pessoa com muita hipertrofia e eles vão ter um índice de massa corpórea igual, só que um é obeso e o outro é eutrófico, não é obeso. Então, o que é importante é a composição corporal. A composição corporal vai te dizer quanto que tu tem de massa magra e de massa gorda. Então, eu, apesar de nunca ter sido obesa, a minha proporção de massa gorda com a magra, eu tinha muita massa gorda em relação à massa magra. E eu tinha muita dificuldade de perder essa massa gorda. E eu nunca deixei de malhar. E para perder 500 gramas era uma dificuldade. E quando eu fiz o meu perfil hormonal e descobri que eu tinha hipotiroidismo, né, e tinha síndrome de Hashimoto, então o meu T3 era lá embaixo. Então esse hormônio T3 é um hormônio importantíssimo para que você tenha um metabolismo adequado e queima de gordura, né? Aí eu tinha isso e estava entrando no climatério. Então assim, os meus hormônios também esteroidais, os hormônios da mulher, eu estava com predominância estrogênica, né? Então, assim, quando eu comecei no climatério, eu comecei só com progesterona. Porque o que acontece nesse período é um desequilíbrio onde você ainda tem estrogênio. O que está acontecendo é o desequilíbrio progesterona-estrógeno. Se você começa a usar progestágeno mais estrógeno, a progesterona mais o estrógeno, você vai manter esse desequilíbrio. Então é importante você saber o quando e quanto usar de hormônio, né? Porque assim, hormônio a gente tem que ter essa inteligência. É isso, depois que eu descobri que o meu T3 estava deficiente,
que eu comecei a regular minhas horas de sono, a fazer higiene de sono, a suplementar melatonina, porque depois dos 40 anos a melatonina da gente já não é tão bem produzida como antes. Há uma outro hormônio que eu acabei não falando aqui, que é importantíssimo, é a vitamina D, né? Você suplementar a vitamina D3. Por que suplementar? Porque a gente não se expõe ao sol como deveríamos, né? Ninguém tem tempo, porque a gente trabalha e trabalha de forma com luz artificial, a gente não trabalha ao ar livre, a gente não é pescador, então a gente tem deficiência de vitamina D3. Então essa suplementação também é importantíssima, porque é um outro hormônio tão importante como o T3, porque o T3 e a vitamina D3, eles têm receptor em todas as células do corpo e são importantes para o metabolismo de todas as células. Então, suplementar melatonina, vitamina D3 e a gente fazer esse detox de estrogênio, dependendo da faixa etária da paciente e dependendo dos distúrbios que já se desenvolveram, pacientes com miomas, com doenças, displasias, né, que a gente chama entre aspas, mamárias, cistos mamários. O desenvolvimento de cistos mamários, de miomas, tem muita relação com essa predominância estrogênica, né? Então, assim, nós temos que ter essa abordagem ampla. Depois que você muda seus hábitos, né? Tira as panelas de alumínio e você consulta uma médica e vê seu perfil hormonal, vê seu perfil inflamatório, como é que tá seu intestino, faz um detox hepático, faz um detox intestinal, faz detox de metais pesados, você agora vai conseguir ter resultados no seu exercício físico que você nunca teve antes. Você vai conseguir ganhar massa magra, você vai conseguir perder peso, perder gorduras em locais que antes você não tinha dificuldade, porque assim, perder aqueles locais de gordura localizada que a gente tem muita dificuldade de perder, a gente perde. Então, gente, porque assim, os hormônios femininos, eles é que são responsáveis por essa distribuição da gordura no nosso corpo de forma feminina. Então, até isso é importante. A gente falou de tudo, a gente falou das mudanças de hábito, a gente falou da higiene do sono, a gente falou de alimentação, a gente falou do gengibre, a gente falou... Tem que falar de hidratação, né? Que é básico dos básicos. E sempre é o estresse, né, gente? Porque o estresse, ele vai alterar a secreção de cortisol na suprarrenal. E como eu falei pra vocês, o cortisol, ele é um dos hormônios... Ele é vital, né, pra nossa vida. É um hormônio que a gente não vive sem ele. E ele é um dos hormônios que também regula os receptores hormonais das células. Ele fosforila... Ele regula esses receptores. Sem o cortisol sendo produzido de maneira adequada, nós não conseguimos ter uma boa ação dos hormônios nas nossas células. Então, assim, controlar estresse é buscar meios, né, de relaxar, né, durante o dia. Então, uma das coisas mais usadas é a meditação, respiração. Você tem que trabalhar com respiração e meditação. Eu vou responder aqui o Theo. Esse acúmulo de gordura se dá mais em que zona do corpo? Pronto, pois é. Na mulher que a gente está falando aqui, Theo, é no abdômen. Exatamente no abdômen, que é onde começa a mulher, não sei se vocês observaram, as mulheres climatéricas que entram na menopausa, começa a criar aquela barriguinha, começa a ficar redondinha. É uma gordura abdominal. E principalmente é visceral, né? Porque você vai ter uma predominância estrogênica e você vai começar a ter acúmulo de gordura, principalmente no abdômen, nas vísceras abdominais. Vai ter aquela barriguinha de barril. Só vai mudar se você mudar seu perfil hormonal. Porque aquilo ali é hormonal, é alimentar, lógico, tem que fazer um detox hepático. Porque ali também, naquele tipo de barriga, daquela gordura no abdômen e na visceral, tem a ver também com um outro hormônio que é a insulina. Né? Porque é uma outra síndrome que hoje é uma pandemia mundial, que é a diabesidade. É a obesidade com diabetes, que tem relação com a resistência insulínica. E aí nós vamos... É um tema para outra aula. Acho que na próxima quarta-feira eu vou falar sobre a diabesidade, que é um gancho para essa aula que nós tivemos hoje, que é importantíssimo porque é uma pandemia mundial mesmo. As pessoas desenvolverem... A gente acha normal e comum que as pessoas depois de 40 anos fiquem diabéticas,
E não é normal e não é comum. Falando de diabesidade, a gente vai falar da síndrome do fígado gorduroso. Eu faço ultrassonografia, né, das mulheres e, como eu disse para vocês, a literatura também corrobora o que eu tô falando. Eu não tô falando de mim, né, da minha experiência, mas a literatura também fala quão é grande a incidência de depósito de fígado gorduroso nos adultos, né? De forma geral, na população geral. É em torno de 70%. Então, alguma coisa está acontecendo, né? Alguma coisa está acontecendo a nível populacional, a gente não está se alimentando adequadamente. E aí a gente vai falar na próxima live. Agradeço a participação de todos, adoro quando vocês perguntam, que a gente interage, que aí eu sinto que existem pessoas, né, do outro lado aí da tela e que eu estou sendo... que o assunto está sendo interessante, que vocês estão interessados e que está ajudando muito. Obrigada pela sua participação. Gente, um beijo. Até quarta-feira.